Olá, meu nome é Fernando Veronês e é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês para estudarmos um pouco mais e refletirmos sobre assuntos que podem nos ajudar a evoluir na nossa jornada espiritual. Bem, o tema que vamos tratar hoje é: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a companhia do Mestre em mais este encontro, para que nos ajude e nos oriente em mais este esforço em direção do nosso melhoramento enquanto espíritos. Que assim seja. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Este tema está apoiado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo e em outros 5, Kardec e os Espíritos nos esclarecem, aprofundando os ensinos de Jesus sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão contidas no famoso Sermão da Montanha, que é um discurso de Jesus que pode ser considerado como um resumo de seus ensinos morais. Tanto que Gandhi teria dito que se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse, se perdesse, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Esse discurso foi pronunciado por Jesus em um monte que fica perto do Mar da Galileia, entre as cidades de Cafarnaum e Tabá. As bem-aventuranças representam o maior contraste entre o homem material e o ideal de ser espiritual. E por isso é necessário nos apropriarmos das luzes do Espiritismo para compreendermos as bem-aventuranças, pois elas tratam de ensinos, como vamos ver, direcionadas ao ser espiritual. Bem, e é só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos perceber que Kardec dedicou os seus 4 primeiros capítulos para construir toda uma base de entendimento do que seja o ser espiritual ou de como seria a trajetória do homem rumo a se tornar esse ser espiritual ideal. Sem essa base, é difícil entender a proposta do Sermão do Monte. E Kardec fixou essa sua construção, né, essa sua base para o nosso entendimento sobre 4 pilares básicos. Vamos ver? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Nem Jesus, nem o Espiritismo vieram destruir as leis. A primeira revelação veio através de Moisés, que recebeu os 10 mandamentos e que são a base de toda a moral. Porém, a lei mosaica foi ampliada e continha leis que também regulavam as relações civis dos homens, uma necessidade naquele início. Depois, Jesus veio trazer a lei de amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, na sua época, falava através de parábolas, pois a maturidade da humanidade naquele momento não alcançava a compreensão das suas lições. Surge, então, no século XIX, o Espiritismo, que vem revelar a existência e a natureza do mundo espiritual, e mais ainda, as suas relações com o mundo material. Mas não como uma coisa sobrenatural, e sim como uma das forças vivas e sempre ativas na natureza, e, portanto, sujeitas igualmente às leis naturais ou divinas. É dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo material
que o Cristo, que Jesus, faz referências em muitas ocasiões. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram sem entendimento. Então, Kardec e os espíritos nos esclarecem. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Portanto, o Espiritismo complementa as leis morais sem alterá-las. Estamos todos sob a condução de leis divinas que não podem mudar, que não podem ser mudadas ou derrogadas. E Kardec coloca esse como o primeiro capítulo, para deixar claro que estamos falando em desenvolvimento do trabalho dos antecessores. Então, esse é o primeiro pilar para entendimento, para compreensão do ser espiritual, as leis divinas. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Jesus veio falar da vida futura, objetivo para onde toda a humanidade caminha, devendo ser este o principal objetivo do homem sobre a Terra. Somos seres espirituais em aperfeiçoamento. Todas as máximas, quer dizer, todas as parábolas, todos os ensinamentos se dirigem a isso. E sem esse entendimento, eles não teriam sentido. Portanto, ele falava de uma moral do espírito. Esse é o segundo pilar. Somos espíritos e já existimos antes desta reencarnação e sobreviveremos a ela. Terceiro capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Porque isso é um importantíssimo pilar. Porque nos leva a outros esclarecimentos como esses. Há diferentes categorias de mundos habitados e que, por consequência, os seus habitantes são de níveis variados. Outro esclarecimento. A Terra é apenas um desses mundos e que está na categoria de mundo de provas e expiações. Então, esse é o terceiro pilar da construção de Kardec para a compreensão do ser espiritual ideal. Nosso adiantamento individual é que vai refletir no adiantamento do nosso mundo. Estamos em evolução e o nosso globo também. Quarto capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falava claramente da reencarnação. Sem a compreensão da reencarnação e da pluralidade das existências, é impossível aplicar os ensinos de Jesus de maneira racional. Esse é o quarto pilar. O que proporciona a nossa evolução moral e o consequente avanço na nossa classificação como espíritos é o aperfeiçoamento que as sucessivas reencarnações nos permitem. Claro, se as aproveitarmos colocando o nosso adiantamento espiritual como o objetivo. Então, o Evangelho de Jesus é para o espírito e não para a personalidade transitória que animamos na presente reencarnação. E as situações que ele coloca nas bem-aventuranças são eternas e não passageiras como a vida física. Por isso,
para compreendermos as bem-aventuranças, não podemos perder de vista estes 4 pilares para a construção do ser espiritual. Certo? Bem, visto isto, podemos começar a falar das bem-aventuranças, sem cair na armadilha de enxergarmos nelas uma aparente contradição. As bem-aventuranças englobam uma série de situações humanas que, no momento em que você olha para elas, parece que é um prejuízo. Imaginem chamar felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem perseguição. Quanta ironia! Existe uma aparente contradição. Mas quando lembramos de tudo que vimos nos 4 pilares do ser espiritual, fica mais fácil compreender que Jesus está dizendo: olha, suporta agora essas provas e expiações com resignação, e você alcançará mais um degrau em sua jornada evolutiva espiritual. Bem, vejamos então o nosso tema principal. Relembrando, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Escolhi destacar este tema por considerá-lo oportuno e importantíssimo para a nossa jornada evolutiva. Quando Jesus nos deu essa recomendação para pacificarmos o nosso ser, ele nos dava um precioso ensinamento para regular nossas relações interpessoais. Ele nos ensinou que a lei de amor e caridade deve regular as nossas relações para nos mantermos em concórdia e união, algo tão necessário ainda nos dias de hoje, não é mesmo? Mas por que você considera isso importante, Fernando? Poderia perguntar alguém. É que estamos aprendendo que a forma de realmente consolidar os ensinamentos que nos foram passados desde sempre é nas nossas relações pessoais. Não existe outra maneira. É por meio do desenvolvimento das nossas virtudes, que são consequência de como sentimos as diversas situações que se apresentam. E onde ou com quem exercitamos nossos sentimentos? Com quem mais? Com os nossos semelhantes, nas nossas relações interpessoais. Ou alguém consegue sentir a vibração de um carro quando o abraça, ou de um eletroeletrônico. Você pode até experimentar uma sensação boa de posse, mas que é efêmera, é rápida. Logo em seguida, você já arrumará outra necessidade de posse e ficará deprimido se não conseguir satisfazê-la. Não é assim? Agora, aquela vibração de amor, de carinho, de amizade, você só sente abraçando outra pessoa. E nem precisa ser conhecido. Experimente. Faça uma visita, né, agora em épocas de pandemia, com todo cuidado, com toda preocupação, no momento adequado, seguindo as regras sanitárias de higiene e saúde, as leis municipais em vigor, é claro, ninguém está falando que é diferente, mas é apenas uma exortação para você experimentar, né, fazer uma visita para alguém que você não vê há muito tempo, sem motivo, né, sem essa pessoa estar doente, vá lá, simplesmente visite-a. Quando puder, dê um abraço, sinta essa energia, essa vibração. Então, são nessas relações interpessoais que nós vamos construindo aquelas virtudes que nos possibilitarão chegar um dia
ao ser espiritual ideal. Outro dia, acordamos aqui em casa, como fazemos todos os dias, fizemos a nossa oração, tomamos o nosso café, e logo em seguida alguém começou a olhar pelo celular o noticiário, que dava informações sobre um desvio de dinheiro enorme destinado para a compra de insumos para o combate à pandemia. E a reportagem dava conta de inflamar os ouvintes, dando detalhes do desvio e dizendo que até aquele momento não se tinha conseguido ainda apurar os culpados e queria ser investigado e por aí foi. Bem, foi o suficiente para alguém começar a comentar com indignação e raiva aquele fato, estendendo julgamentos a diversas pessoas e autoridades que nem se sabe se realmente são responsáveis pelo ocorrido. Depois de alguns minutos, perguntei: e agora? Como você se sente? E a resposta não poderia ser outra: com raiva, com vontade de ir até lá e pelo menos gritar para ver se alguém faz alguma coisa. Bem, vamos analisar isso sob a ótica do bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo e seu capítulo 9. Abre aspas. Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Feche aspas. Então vejam, estamos sempre em luta para nos mantermos no caminho correto. E é muito fácil nos desviarmos. Naquele exemplo acima, uma notícia desequilibrou, nos fez descambar pelos sentimentos de raiva, de cólera, né? Porém, os recursos para nos reequilibrarmos, para nos mantermos firmes, estão sempre à nossa disposição. Orai e vigiai, já nos dizia o nosso mestre. Além disso, esse exemplo simplório pode nos ajudar a constatar outro elemento fundamental para conseguirmos, aos poucos, ir consolidando os ensinos de Jesus. Vocês acham que depois de sentir raiva, eu consigo reagir de outra forma que não seja um impulso à violência? Pois então, é justamente o caminho contrário ao que devemos seguir. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Mansuetude e paz interior é uma construção, é uma semeadura. Não nos iludamos que nossa caminhada aqui neste planeta de provas e expiações será sempre tranquila. Encontraremos diversas, inúmeras oportunidades em que o nosso equilíbrio será colocado em xeque. Se não praticarmos essa paz em nós, facilmente cederemos aos impulsos naturais e instintivos das nossas emoções de autodefesa e conservação. E aí, quais serão as consequências para nós se cedermos e nos desequilibrarmos? Primeiro, a perda de paz, de equilíbrio, e depois o desânimo, a acomodação, que nos impedirão de avançar em reflexão, em autocontrole, em conhecimento, quer dizer, a paralisação completa. E a vida é movimento, e não oferecer resistência a esse movimento
torna a viagem mais tranquila, mais agradável e permite que você até faça uma leitura, observe outras coisas. Bem, para complementar, gostaria de relembrar um artigo que está no jornal Momento Espírita, de outubro de 2020, na página 7. Esse jornal é um jornal do Centro Espírita Amor e Caridade, chamado, Momento Espírita. Então, nesse artigo lá, na edição de outubro de 2020, na página 7, Richard Simonetti nos diz que as tendências mais fortes que marcam a jornada de nós, homens comuns, são as tendências ao prazer, ao conforto e à riqueza. Diz que a maioria de nós persegue esses objetivos durante toda a vida. E o que é mais contraditório, não conseguimos sequer o mínimo equilíbrio para usufruir do que conquistamos. E é um fato, não é? É só olharmos a nossa sociedade, os noticiários via redes sociais. É muito comum, né? Aliás, é fato corriqueiro essas notícias de pessoas afortunadas que estão em depressão, outras que se suicidam, outras que estão lá com síndrome de pânico. Mas elas não têm acesso a recursos? Têm. Né? Então, só que não conseguem manter o mínimo equilíbrio para usufruir do que conquistar. Por quê? Porque poucos se preocupam com o aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Kardec, um codificador, traça um roteiro em favor desta jornada em busca do ser espiritual ideal e também de um mundo melhor. Trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho. Ele pede para refletirmos sobre a ilusão de confundirmos constantemente felicidade com inatividade, paz de espírito com ausência de responsabilidade. Vejamos o segundo, solidariedade. É só olhar que a eterna preocupação com o próprio bem-estar é a grande fonte geradora de desatinos e paixões desajustantes. E ele nos diz, fora da caridade não há salvação. E a solidariedade é a caridade em ação. Vejamos o terceiro item, tolerância. E Kardec nos ensina a aceitar as pessoas como elas são. E, por consequência, relevar os males que porventura venham a causar. E então, bem, se nos ocuparmos dessas questões, trabalho, solidariedade e tolerância, talvez seja mais fácil nos tornarmos bem-aventurados, sendo mais brandos e pacíficos. A receita e o roteiro estão postos. Cabe-nos o empenho de agirmos. Se você gostou desse tema, aprofunde-se, consulte o Evangelho segundo o Espiritismo, percorra todos os capítulos, aprofunde-se na análise das mensagens dos Espíritos amigos que vêm nos trazer instruções preciosíssimas. Que Jesus nos abençoe com força para seguirmos com o nosso trabalho de esforço
na direção da construção do ser espiritual ideal. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Caríssimos irmãos em Jesus, que a paz esteja conosco. Comecemos hoje o nosso assunto, preocupações cotidianas e a fé, contando uma história breve sobre o caso de dois monges. Dois monges caminhavam por uma estrada próximos às margens de um rio, quando encontraram uma moça que desejava atravessá-lo, mas tinha medo. Ela não sabia nadar, o rio não era tão fundo, mas ela temia perder o equilíbrio e cair. Um dos monges, então, muito gentil, lhe ofereceu o braço no qual ela se apoiou e a atravessou para o outro lado do rio e voltou para junto de seu amigo. No restante do trajeto, esse amigo que ficara aguardando o outro, o tempo todo falava do quão pecador tinha sido aquele que atravessara a moça. Você bem sabe, dizia ele, que na nossa crença você jamais poderia ter tocado ou ter sido tocado por uma mulher. Onde já se viu como você vai lidar com esse pecado agora? E falava, e falava, e falava. 2 horas depois, o amigo que ia atravessar a moça vira para o que o acompanha e diz: pois então, eu a atravessei rapidamente e você faz com que ela permaneça conosco há mais de 2 horas. Então, o que nós observamos nesta história? Que a atitude, o agir, é muito mais rápido, eficiente, acontece de uma maneira muito mais tranquila do que a preocupação. Quanto tempo se gastou? 2 horas se preocupando o monge, não é? Enquanto o outro, em minutos, havia resolvido o problema. Então, nosso tema, né, é a respeito da preocupação e, muitas vezes, a falta de fé que faz com que ela aconteça. E, ilustrando mais um pouco, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. É um item que eu gosto extremamente, do qual eu fiz um recorte para trazer para vocês, que é o item Olhai as aves do céu. Peço permissão, então, para ler esta passagem. Não andeis cuidadosos da vossa vida, com o que comereis, nem para o vosso corpo o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem fazem provimentos nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que cobriremos,
porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então, se nós fôssemos levar ao pé da letra, né? Vou sentar e vou ficar esperando as coisas caírem do céu. Não é isso. Jesus não está dizendo que não sejamos precavidos, que não sejamos sensatos, que não trabalhemos, mas que não nos preocupemos, não usemos o nosso tempo emocional, material, né, para ficar conjecturando aquilo que talvez nem aconteça. Então, é preciso confiar no Pai. Confiar que quando os problemas surgirem, com certeza, se nós estivermos equilibrados, nós encontraremos a solução para os mesmos. E que, para isso, nós nos inspiremos, nós observemos a natureza ao nosso redor. Como é que Deus age? E nós somos parte dessa natureza também. Nós também compomos o universo. Ora, por que faria Deus diferença entre as criaturas? Em texto do informativo Momento Espírita, temos o alerta de que, ao nos defrontarmos com diversos desafios do cotidiano, por vezes nos surpreendemos em estado de preocupação. São as questões domésticas. Então, quantas vezes a pessoa perde o sono, ela deixa de refazer as suas energias para ficar pensando, né? Na minha família a gente usa um termo assim, caraminholando. A pessoa fica ali, fazendo conjecturas, né? Sobre o que poderá acontecer, mas o parente fulano virá. Como que eu vou atendê-lo? Nossa, ele é uma pessoa difícil, ele não come isso, ele não come aquilo. Ai, meu Deus, será que eu consigo deixar a casa pronta? Porque ele vai reparar. Porque, meu Deus, e às vezes o parente vem, fica 10 minutinhos, nem olha para os lados direito, está preocupado em te ver, te dar um abraço, quando podia, né? E estar com você um minuto e a pessoa fica, né, a noite toda ali naquele desespero, naquela angústia. Outras pessoas, né, se preocupam muito com questões profissionais. Nossa, mudou o meu chefe. Será que eu vou agradá-lo? Eu soube por um amigo que ele é uma pessoa difícil. Mas será que será difícil com você? Você que trabalha tão certinho. E se ele for, no momento aprazado, você resolve o problema. Não sofra por antecipação. Isso é a preocupação. É o sofrimento antecipado, muitas vezes. Questões sociais. Eu preciso comparecer àquele jantar. Será que a roupa está adequada? Meu Deus, eu não sei comer com aquele talher. Ai, meu Deus, que é isso? Né? Essa é a famosa preocupação que tira a paz do nosso coração, que tira a paz dos nossos pensamentos, nos põe doentes, muitas vezes, e que faz da nossa vida um inferno na terra. Né? Então, são muitas coisas a pesar sobre os nossos sentimentos, nossos pensamentos e nosso humor. Às vezes, nós nos preocupamos tanto. Por exemplo, o filho vai trazer a namorada pela primeira vez para almoçar na sua casa, para conhecer vocês. E aí você se preocupa tanto se vai ser uma pessoa simpática, se é boa para o seu filho, se vai agregar a família, se vai dar certo, que quando a pessoa chega, você nem oportuniza que ela assim, enxergar quem realmente ela é. Você já criou uma série de padrões em relação do que você acredita que ela será. E, às vezes, faz uma cara feia,
ficar pronto para dar uma resposta atravessada. Então, isso afeta o humor também, né? Nós precisamos ser zelosos nesse sentido. A preocupação é, como o próprio termo expressa, a ocupação antecipada com qualquer coisa, acontecimento ou pessoa. Quando nos preocupamos, temos a tendência de criar um mundo irreal, é o que eu falava agora há pouco. Nós criamos um mundo fantasioso, e o pior é que isso forma as famosas formas pensamento. Nós vamos materializando em outra esfera esses pensamentos, esse mundo irreal. E muitas vezes passamos a viver nele como se realmente ele fosse concreto, fosse parte do nosso cotidiano. E ele gira em torno, então, esse mundo irreal, dos pensamentos que nós vamos emitindo. E isso vai nos perturbando. Percebam, nós vamos nos auto-perturbando, nós vamos tirando o nosso próprio equilíbrio. Não é o espírito, não é o vizinho, o espírito desencarnado, né? Não é o vizinho, não é o filho, somos nós mesmos que estamos tirando a nossa paz. Por que fazemos isso conosco? Por que nos torturarmos? E o pior é que, por tabela, torturamos os outros também, porque tem gente que, além de ficar, né, criando esse mundo irreal e fantasiando aquilo como verdade, fica falando para os familiares, para os colegas de trabalho, né? Não, porque vai acontecer, porque vai acontecer, porque vai acontecer. Nossa, você está realmente projetando, desejando firmemente que aquilo aconteça. Isso é o inimigo da prosperidade, é o inimigo do bem viver, é o inimigo da paz que você mesmo está criando, né? E isso vai, obviamente, como eu disse, refletir nos nossos pensamentos e atitudes. Esses pensamentos e esse comportamento inadequado nos mantêm presos, são verdadeiras prisões mesmo, a situações complicadas, que provavelmente poderiam ser evitadas ou nem nunca existir. Vejam, nós criamos prisões mentais para nós mesmos. Ai, Cíntia, mas eu não consigo fazer diferente. Consegue sim. Tá? É difícil? Claro, ainda mais se essa preocupação se tornou um vício, né? Mas é possível você se libertar dela. Olhe no entorno, lembre-se das aves do céu, dos lírios do campo. Lembre-se que você não está só. E que, se você viabilizar, Deus coloca no seu caminho as pessoas adequadas que poderão ajudá-lo a resolver esta situação. Ou você tem uma intuição de como resolvê-la, ou acessa informações que você mesmo tem dentro de si e que, por conta da preocupação, você não consegue acessar. E, a partir daí, você, então, soluciona os seus problemas. Mas é uma questão de conduta e atitude mesmo, né, interior. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essas situações preocupantes apresentam a dimensão que nós lidamos, decorrentes de nossas reações antecipadas diante do que poderia acontecer. A preocupação, além de não resolver problema algum, preocupação resolve problema? Claro que não, né? Faz com que a pessoa preocupada exale, emita energias negativas, que irão confundir ainda mais a sua própria cabeça, seus próprios, quando eu digo cabeça, são seus próprios pensamentos, e piorar o problema. Porque você é mais confuso, aí que você não encontra a solução mesmo. E ainda atrair para a sua vida aquilo que você mais teme. Então, é aquela pessoa que todo ano, quando vai fazer o exame de controle de saúde, né, fica pensando, dessa vez eu vou ter um câncer. Ai, meu Deus, eu tenho certeza que dessa vez eu não escapo.
Aí vai lá, faz o exame e não tem nada. E ela sofreu um horror. Ano seguinte, o outro ano, e ela sempre ali firme na preocupação de que uma hora vai dar. E não é que um dia deu? Tá vendo? Eu estava certo. Não, você tanto projetou, que você concretizou. Por sua livre escolha. Não estou dizendo que todo mundo que tem um problema de saúde é por conta disso, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que as razões são outras. Mas há um grupo de pessoas que consegue fazer da preocupação uma doença. Além disso, as boas soluções só aparecem quando estamos com a mente calma e tranquila. Isso é fator. Infelizmente, a nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar. Nós já aprendemos em casa o pensamento preocupante. Por exemplo, nós associamos muito o preocupar-se com proteger. Oferecer proteção. Preocupação igual oferecer proteção. E não é assim. Só que nós passamos uma vida, às vezes, ouvindo e afirmando também algo do tipo: lógico que eu me preocupo com você. Eu amo. Como é que eu não vou me preocupar? Eu te amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Percebem? Conhecem essas frases? Já ouviram? Já disseram? Então, né? Nós temos aí realmente um vício de preocupação, de pensamento preocupante. Precisamos, quando falarmos isso ou pensarmos isso, mudar o discurso, trocar o disco, né? Deletar essa informação e inserir outra. E quando nos sentirmos assim, nesse processo, né, de dizer a respeito da preocupação, que eu amo, então por isso que eu me preocupo, não estejamos inquietos pelo dia de amanhã. Não fiquemos achando que tal coisa vai acontecer com o nosso filho, com os nossos pais, com os nossos amigos, um fato desagradável, uma doença, uma desgraça, um acidente, né? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo a cada dia, diz Jesus, basta a sua preocupação. Não acrescente outros, não põe fermento, é desnecessário. Quando você se pilhar pondo fermento, lembre-se, a cada dia basta a sua preocupação. Ou, perdão, a cada dia basta o seu problema. Me expressei mal. A cada dia basta o seu problema. Não precisamos colocar fermento da preocupação e aumentarmos esse problema. Senão nós não conseguiríamos resolvê-lo e ainda agregaremos outros à nossa vida. O Criador provê suas criaturas com o necessário. Como assim? Nos provê, veja, ele nos provê com uma carapaça fluídica de proteção. Ele nos provê com um raciocínio que permite que nós consigamos saída. Ele nos provê com pessoas que surgem, não necessariamente amigos, mas pessoas que surgem no nosso caminho e nos dão uma ideia. Ele nos provê o tempo todo para que nós consigamos resolver o nosso cotidiano. Porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Conhecem aquele ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor? Pois então, nós nunca ficaremos desassistidos,
sempre algo surgirá para nos ajudar a tomar a melhor decisão, a aprender o que precisa ser aprendido, mesmo utilizando o nosso livre-arbítrio, muitas vezes desviante, né? Deus capricha para que surjam no nosso caminho pessoas que vão nos ajudar a enxergar até esse desvio que tomamos e que não é o melhor para nós. Mas, para isso, precisamos ter fé. Vede os pássaros do céu e olhai os lírios dos campos. Além do mais, Jesus pede-nos que façamos observações de como a vida se comporta ao nosso redor, que deixemos de nos preocupar e convida-nos a olhar para a criação como um todo, para que consigamos compreender que, como parte dela, eu já disse e repito, também nós recebemos a assistência divina. Quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade da nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Então, quando há confiança, há fé. Quando há preocupação, tem fé equivocada na história, tá? Então, é essa fé, essa certeza que eu tenho, que sou parte do universo e que Deus proverá, que Deus me ajudará a encontrar as soluções, que faz de mim uma pessoa equilibrada, que vive bem a vida, que aproveita a oportunidade preciosa da encarnação na Terra. Mas, Cíntia, eu sou uma pessoa de pouca fé. Outro pode me dizer, mas eu nem fé tenho. Então, fé não cai do céu, pessoal. A fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Nós temos que construir a nossa fé. Principalmente na doutrina espírita, que a gente não comunga da ideia da fé cega, mas da fé raciocinada. Então, nós não podemos achar que vai haver um passe de mágica e, a partir daí, eu terei fé. Eu tenho que trabalhar incessantemente no bem, ter uma conduta que me leve a perceber que, sim, eu posso ter fé, eu posso acreditar, pois as coisas realmente funcionam na seara divina. É preciso confiar em Deus e confiar em si mesmo. Em Deus eu até confio, mas em mim, hein? Se você procurar sempre estar se ajustando, você ainda não consegue deixar de falar mal do outro, né? Fazer um julgamento inapropriado, mas quando você vai falar, você sente que pisei na bola de novo, vixe, já está progredindo. Já está progredindo. Daqui a pouco você vai só pensar e daqui a pouco nem pensar mais. Você vai compreender o outro, vai aceitar, vai perdoar, vai ter compaixão, certo? A fé não se impõe. Não adianta você querer impor a fé a alguém que não tem ou alguém querer impô-la para você. E nem se prescreve, não é como uma receita médica, né? Você vai lá, eu vou ao centro hoje, vou passar pelo atendimento fraterno, vão me prescrever 5 doses de fé por dia, eu vou tomar e vai dar tudo certo. Não é assim. Né? A fé se constrói, é fruto de um trabalho cotidiano e persistente. Ela pode ser adquirida pela religião, sim, e pelo controle mental também, a meditação, por exemplo. Você se concentra, fica quietinho 5 minutinhos, 10 minutinhos, isso vai aumentando, né? E naquele silêncio interno que você faz, você se conecta com a atmosfera divina, com o universo. E aí você vai se equilibrando
e vai sentindo, aquilo vai fazendo parte de você. E através dos estudos religiosos, da prática da caridade na religião, né, esse religare, que é a religião, esse movimento de se conectar com Deus pela caridade, pela compreensão do outro, pela compaixão, você realmente vai construindo a sua fé. Então, a fé, volto a insistir, é fruto do nosso esforço e da disciplina na prática do bem. Fé vacilante, pessoal, resulta em incerteza, em hesitação. Não é ainda a fé, com todas as letras maiúsculas, né? Por isso, e para finalizar, reflitamos com Emmanuel nesse trecho do livro Vinha de Luz. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Nós temos que fazer a nossa parte. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, a preocupação, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes e desnecessárias, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que nós possamos, diante das preocupações, responder com a fé que Deus provê e que nada que nós não queiramos poderá nos afastar do caminho do bem.